querido, graça e paz, contamos mais uma vez com o favor do nosso Deus, iniciando mais um Papo na Quarta. Desde já, a minha gratidão a Deus e a você que participa conosco, e a nossa petição ao bondoso Deus, que o papo de hoje possa abençoar a sua vida. E o papo de hoje tem como tema: o crente pode perder a salvação? E para bater esse papo, nós convidamos aqui o reverendo Edilton Albuquerque, pastor na Segunda Igreja Presbiteriana aqui em Taguatinga. Meu pastor, seja bem-vindo, grato por ter aceito o convite, que Deus abençoe você, sua linda família. Por favor, dê a sua saudação inicial aí para os nossos irmãos. É uma alegria poder participar desse papo, sobre um tema tão importante. E o nosso desejo é que seja uma bênção para você que está nos acompanhando, que traga esperança, que fortaleça a sua fé, que Deus possa usar esse momento para abençoar todos nós. Amém, meu pastor. Edilton, normalmente eu gosto de pedir ao entrevistado que ofereça uma definição daquilo que nós vamos bater o papo. Então, por favor, ofereça aí, mesmo que de forma assim simples, o que é salvação? Defina salvação para a gente. Bem, salvação não é mera concordância, assentimento intelectual com o conteúdo do Evangelho. Salvação não é você ser simpatizante do Evangelho, de uma igreja, de uma comunidade. Salvação não é você ser apenas membro de uma igreja, estar arrolado no hall de membros, Salvação, segundo definido pela própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, é relacionamento. Então é você conhecer a Deus e crescer nesse relacionamento com Ele, a intimidade, a comunhão. E é um conhecer que vai além da questão intelectual, cognitiva, É um conhecer de caminhar junto, de andar, de estar ao lado no dia a dia, Então nós podemos nos aproximar de Deus e conhecê-lo através do seu Filho, da obra do Senhor Jesus, Então no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, a palavra do Senhor define salvação dessa maneira, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Ô meu pastor, na sua definição aí de salvação, você pontuou que estar na igreja não, em outras palavras, estar na igreja não significa que eu sou salvo? É isso mesmo que você diz? Nem sempre estar na igreja, nessa rotina, nessa prática, significa estar em Cristo, Então nós vemos que Judas estava entre os 12, mas de fato não era um convertido, chamado, um eleito de maneira genuína, autêntica, Pedro adverte sobre os falsos mestres nas suas epístolas e fala que eles têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, mas estão ali no meio, estão ali convivendo. O Senhor Jesus alertou que o joio cresce no meio do trigo, E é necessário que assim seja. E no último dia ele vai separar o trigo do joio. E ele falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então é possível que uma pessoa tenha uma prática religiosa, uma prática de frequentar uma igreja, mas falte a ela o relacionamento com o Senhor, a comunhão, a intimidade. Ô meu pastor, dentro dessa resposta que você nos ofereceu aí, de salvação, o fato de estar na igreja não implica necessariamente que a pessoa teve o seu encontro real e verdadeiro com Cristo, mas qual é a participação humana na salvação? Então, o homem é chamado a responder à ordem de Deus, o chamado de Deus, E esse chamado é para o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nós somos chamados a colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus. Então essa é a resposta humana. Agora a questão é, qual homem está apto a isso? Qual homem tem condições de responder a isso se não houver da parte de Deus uma intervenção? Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto não responde. Assim como Lázaro naquela sepultura não podia responder a chamado de nenhum homem. Mas quando o Senhor Jesus disse, Lázaro, vem para fora, não havia outra resposta. Lázaro, necessariamente, ele tinha que responder aquela ordem, aquele chamado do Senhor Jesus. Assim, na vida do eleito, ele por si só não tem condições
de responder esse chamado, porque a sua inclinação é para as coisas da carne, para satisfazer o seu coração. Ele é inimigo de Deus por natureza, mas quando o Espírito Santo vem ao encontro dele e o chama de uma maneira irresistível, o próprio Espírito Santo vai gerar e produzir a fé e o arrependimento. Meu pastor, ao longo da minha caminhada cristã, é possível que isso também tenha ocorrido com você, onde a gente escuta algumas vezes no seio da igreja as pessoas nos perguntando assim: pastor, como posso ter certeza da minha salvação? Não sei se você já vivenciou isso, é possível que sim. E qual que seria a sua orientação para uma pessoa que está em dúvida em relação à salvação, para você ajudá-la a ter certeza da sua salvação? Por favor, nos ajude aí com esse questionamento. Ela precisa conhecer a Escritura, conhecer as promessas de Deus e colocar todo o seu coração, confiança e esperança na palavra do Senhor, naquilo que a palavra diz. Então, a salvação que Deus nos dá não é uma salvação que gera incerteza, insegurança, dúvida, ficarmos na corda bamba, mas a salvação operada pelo Espírito Santo em nós traz paz, traz segurança, porque nós estamos nas mãos do Senhor, de onde ninguém pode nos arrebatar. E alguns textos que falam dessa esperança, dessa segurança, por exemplo, 1ª Epístola de João, capítulo 5, verso 13, o apóstolo João escreve assim: estas coisas vos escrevo, a vós que credes o nome do Filho de Deus. Para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Então ele não fala que é para você sentir, não é para você achar que tem, mas é para você saber. Você que crê no nome do Filho de Deus, saiba, você tem a vida eterna. No próprio Evangelho de João ele fala, passou da morte para a vida, né? Paulo em Romanos 8 vai dizer que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então o testemunho interno do Espírito Santo, testificando junto com o nosso espírito, que nós somos filhos do Senhor, né? E ele é o próprio selo, né, que marca que nós somos propriedade de Deus. E lá em Efésios 1 vai falar do Espírito Santo como selo, a ideia da marca, a quem nós pertencemos, mas fala do Espírito Santo também como penhor, ou seja, a garantia da nossa salvação. Então a obra que o Senhor Jesus começou, ele vai levar a cabo a bom termo nas nossas vidas. Então nós só precisamos crer, confiar e descansar na palavra de Deus. Excelente resposta, meu pastor. E nós, enquanto Igreja Presbiteriana, a nossa base doutrinária é a Bíblia, e nós temos aí os nossos símbolos de fé, e temos João Calvino como grande expositor da nossa doutrina. Então nós defendemos o calvinismo. E aí, por outro lado, tem a doutrina armeniana. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o sujeito pode hoje ter certeza da salvação e amanhã ele acordar sem ter essa certeza? Bem, às vezes ele pode passar por esses altos e baixos se ele pautar a sua vida cristã, essa sua caminhada, pelos sentimentos, pelas emoções, né? Hoje eu me sinto animado, hoje eu me sinto fervoroso, hoje eu me sinto próximo de Deus. E aí, em função, às vezes, de um pecado, de uma situação de incredulidade, de desânimo, aí, às vezes, ele pode se ver acometido por um sentimento de dúvida, né? Mas, novamente, o que vai trazer paz e segurança ao nosso coração? É a palavra de Deus, são as suas promessas. E a certeza da presença de Deus que nós conhecemos, que nós andamos ao lado dele, né? Então, o Espírito Santo testificando junto ao nosso espírito. Nós não podemos ser pautados pelos ventos, pelas emoções, pelas circunstâncias, se estão favoráveis, se são negativas, e a partir das circunstâncias querer chegar a essa conclusão, né? Eu tenho a salvação, eu não tenho a salvação. Então é o que a palavra de Deus nos garante, nos promete, é a presença do Espírito Santo em nós como selo, como penhor, garantia e testificando junto ao nosso espírito. Às vezes, em momentos de pecado, Deus pode retirar de nós a alegria da salvação. Ele pode como que virar o seu rosto de nós, justamente com a intenção de que nós experimentemos tristeza, quebrantamento, confessemos o nosso pecado e nos voltemos para Ele.
né, para operar essa restauração, né, esse retorno à comunhão e à intimidade. Já que nós, enquanto presbiterianos, defendemos a doutrina da eleição, já então que eu tenho a garantia do selo do Espírito Santo, eu não perco a salvação, porque foi Deus que me deu a salvação. Então, baseado, já que eu não perco a salvação, eu posso viver nesse mundo, me lambuzando do pecado à vontade, já que eu não perco a salvação, meu pastor? A pessoa que tem esse pensamento, a pessoa que faz essa declaração, ela está dando uma evidência de que essa aparente fé que ela professa é muito frágil. Não é uma fé assim genuína, porque não demonstra um coração transformado, não demonstra um coração que deseja honrar a Deus, agradar a Deus, viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou, né? Então nós dizemos, como o reformador Lutero, que a fé salvadora ela não anda desacompanhada. A fé genuína ela não anda desacompanhada. Ela vem acompanhada de boas obras, que são como que a evidência, o testemunho de que o Espírito Santo veio habitar naquela vida, está operando uma transformação, um novo coração, uma nova vida. Então as boas obras não são um requisito para a salvação. O requisito para a salvação é a obra completa e perfeita de Cristo, que eu recebo, me aproprio pela fé, pelo arrependimento. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar e morar em mim, ele vai gerar o fruto do Espírito. As boas obras vão aparecer na minha vida e essas boas obras vão glorificar o nome de Deus. Meu pastor, então uma pessoa que está se declarando crente em Jesus, está tentando basear a sua vida na doutrina de que ela não perde a salvação, e se ela está se lambuzando com as coisas do pecado, é um sinal, uma evidência, então, de que ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Correto? Correto. E qual conselho você pode oferecer para alguém que está tentando se basear na doutrina da eleição e está vivendo uma vida totalmente em pecado? Qual conselho você pode oferecer para essa pessoa para ela repensar a vida? O conselho do Novo Testamento, o conselho do apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios: examinai a vós mesmos, se estáis na fé. Quando da celebração da ceia, o texto de 1 Coríntios 11 sempre nos convida ao autoexame. Então, essa pessoa que professa com os lábios a fé em Jesus, mas na sua vida anda numa direção contrária, os frutos são contrários, ela deve, diante de Deus, em sinceridade, buscar avaliar a autenticidade dessa suposta conversão. O que mudou na minha vida? Naquele período lá onde eu imagino foi a minha conversão. Que mudanças houve? Que transformação, né? O que Deus operou na minha vida? Outras pessoas que me conheciam testemunham dessa mudança, dessa transformação? Porque se eu não lembro de nada, se as pessoas que convivem comigo não podem apontar áreas da minha vida que Deus transformou, que houve uma mudança, então muito provavelmente essa pessoa continua do mesmo jeito. Ela teve uma experiência emocional, ela teve uma experiência ao participar de um culto, de uma atividade na igreja, e aquilo tocou aquela pessoa, mas foi algo superficial que não alcançou o seu coração e logo não tem produzido os frutos, as evidências da presença, da habitação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Ok, meu pastor, o papo fluiu tão rápido que já estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. E aí, antes da gente encerrar, eu quero pedir que você ofereça um conselho para alguém que está em dúvida em relação à sua salvação. Ofereça um conselho para quem está com essa dúvida, por favor. O conselho que eu ofereço a você é que você busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Porque aquele que busca o Senhor, ele vai responder, né? Aquele que buscar vai encontrar, né? Então, com sinceridade de coração, né, se coloque diante de Deus, diante da sua palavra, e peça para Ele transformar o seu coração, a sua vida, te dar um novo coração, te dar a paz, a segurança da salvação, né? Então, é bater na porta do Senhor, bater na porta do céu, é buscar e clamar pela misericórdia de Deus na sua vida, e isso por meio da palavra, a palavra de Deus aberta diante de você, deixando ela falar o seu coração
e você se entregando, crendo, confiando de todo o coração nas promessas do Senhor. Amém. Querido, saiba que a salvação é um presente de Deus para você. Ao receber esse presente, cuide do seu coração para que você não venha desagradar a Deus. Não fique baseando a sua vida apenas na crença e na doutrina da eleição, mas evidencie para você e para aqueles que estão ao seu derredor que realmente você teve um encontro sério com Deus e viva para a glória de Deus. Abandone aquilo que desagrada a Deus e eu quero orar por você nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela vida do reverendo Edilto, por esse tempo precioso, conversamos sobre esse assunto tão importante, grato pelas respostas claras, concisas que ele passou para nós. E agora que o Teu Espírito abençoe a cada pessoa que ao participar do nosso podcast possa ser edificada por esse papo. Cuide dele, da sua família, da igreja e abençoe a nós também em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso Papo na Quarta. Meu pastor, dê suas ponderações finais aí para os nossos amados irmãos, por gentileza. Bem, o nosso desejo, a nossa oração é que o Espírito Santo esteja fortalecendo você na fé, na esperança e que você possa, a cada dia, colocar a sua vida ao dispor do agir de Deus, da obra de Deus, para Ele usar você, a sua vida, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém. Edilto, grato por ter aceito o convite, que Deus abençoe você, sua linda família, leve um abraço lá para Dalila e os meninos, gratidão por ter aceito, viu? Muito Deus obrigado. abençoe. E você, querido, que participou conosco, que Deus abençoe a sua vida. Você que mora aqui em Brasília, na região, faça uma visita aqui à 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, uma bela igreja, e você será abençoado aqui nesta igreja. Nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal da igreja. Dê o seu like lá, que muito vai abençoar o nosso canal. E esperamos você para o próximo Papo na Quarta. Fiquem todos na paz e que se Jesus. Tchau, tchau.